Shalom, irmãos. Em tempos de angústia vamos falar de esperança. Vamos continuar a série A Guerra das Descendências e continuar falando sobre Esaú. Eu quero ler com vocês o que está no capítulo 32 de Bereshit, Gênesis, a partir do verso 4, quando Jacó e Esaú vão ter um encontro, né? Então vou ler com vocês. E ele lhes ordenou, dizendo: Assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo. Jacó diz assim: Eu habitei como peregrino com Labão e fiquei lá até agora. Primeiro eu quero, antes de prosseguir, ler com vocês o que está no comentário do verso 4, que tipifica o pensamento da igreja, né? O pensamento deles, o que a igreja interpreta, né? Entre quem é Jacó, quem é Esaú. Então, vou ler com vocês. Aqui diz assim, uma breve história. Os mensageiros foram enviados para contar a Esaú uma breve história da vida e dos atos de Jacó, desde que se tinham visto pela última vez, cerca de 20 anos antes. A linha central do recado dizia: "Sê amigável para comigo", ou seja, Jacó buscava as boas graças de seu irmão gêmeo. Era um apelo em favor de paz e de boas relações. Jacó, o homem de muitas experiências místicas, homem de destino e de poder, o vaso central em sua geração do pacto abraâmico. Por outra parte, era também aquele homem que havia cometido certos erros que ainda o perseguiam. Esse homem teria de sofrer as consequências de sua insensatez anterior. Então, veja bem, qual foi a insensatez de Jacó? Não vejo insensatez nenhuma, né? Mas, enfim, eles veem Jacó como o algoz e Esaú como a vítima. Continuando, ele havia defraudado seu irmão e então se afastara para uma distância segura de sua vítima. De forma alguma, Jacó defraudou Esaú. Esaú, de livre, espontânea vontade, lúcido, ele desprezou o seu direito de primogenitura. Desprezou, simples assim, ele desprezou. Então, quem que foi insensato? Foi Esaú. E eu provo para vocês, e está lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, Hebreus 12, 16, 17, diz assim, deixa eu ver aqui. E não haja algum fornicário ou pessoa profana como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu o seu direito de primogenitura. Então, como é que Paulo, Shaul Hachalia, está falando a respeito de Esaú? Fornicário. O que é um fornicário? Quem pratica fornicação, tá? Uma pessoa profana. O que é uma pessoa profana? É uma pessoa que não é santa. Então, o contrário de santo é profano. Então, aqui é o próprio apóstolo Shaul está dizendo que ele era um fornicário e uma pessoa profana. Ele diz com todas as palavras, como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu o seu direito de primogenitura, tá? Então, aqui está provado, né, quem é quem nessa história. Então, vamos voltar lá. No livro de Gênesis. Então, continuando aqui. Ele havia defraudado seu irmão, então se afastara para uma distância segura de sua vítima. O passado, contudo, não poderia ser esquecido. Ele teria de se encontrar consigo mesmo, o eu, que ele deixara para trás fazia muitos anos. A lei da colheita, segundo a semeadura, é muito poderosa. Tá? Então, ele está dizendo que aquilo que Jacó semeou, ele iria colher. Mas Esaú, veja bem como é que o sistema religioso encara as coisas. Esaú, o irmão defraudado, mostrou-se moralmente superior a Jacó e deixara de odiar. Gente, esse pessoal não lê a palavra, sério. Em que Bíblia que eles estão, qual Bíblia eles estão lendo? Em nenhum momento a gente consegue, mesmo aqui na Sagrada Escritura, sem ler algum apócrifo, a gente consegue entender quem é quem. Tá? Aqui eles trazem, então, Esaú como o irmão defraudado, só um minuto. O irmão defraudado, então, como Esaú, mostrou-se moralmente superior a Jacó.
Ó, coloca Esaú, que o próprio Shaul Hachalia está chamando de fornicário e profano, está dizendo aqui que ele era moralmente superior a Jacó. E deixara de odiar. Em nenhum momento Esaú deixou de odiar a Jacó, tá? Em nenhum momento isso aconteceu. Lá em Gênesis 27, vamos para lá, Gênesis 27, 41, diz assim: e Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoou. E Esaú disse em seu coração: os dias de luto pelo meu pai estão próximos, então eu matarei o meu irmão Jacó. Tá? O que esta fala retrata? Retrata a fala de um psicopata. Porque uma pessoa normal que é levada pelo ódio, pela raiva, ela age num ímpeto, ela age numa violência momentânea, aquilo ali é momentâneo, tá? Muitas vezes as pessoas matam outros por raiva, ódio, sim, mas elas se arrependem, tá? É algo, uma raiva, um estouro de raiva, um estouro de ódio. Ele não, ele premeditou, ele disse: os dias de luto pelo meu pai estão próximos. Ele estava profetizando a proximidade da morte de seu pai. Então eu matarei o meu irmão Jacó. Então o ódio dele era um ódio pensado, tá? Ele não pensou em matar ele naquele momento, mas ele premeditou de matá-lo após a morte do seu pai. E por causa disso, estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, foram relatadas a Rebeca. E por isso ela tomou as atitudes, porque ela recebeu do próprio Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dizendo para ela que aquela revolta no ventre dela era porque existia duas nações rivais dentro do seu ventre. Então ela sabia, tá? Ela sabia que existia, né, dois povos, duas nações no seu ventre. Vamos voltar então, continuando ali. Então, aqui eles continuam, né, colocando Esaú aí como a vítima, né? E aqui ele diz assim: Esaú buscou arrependimento e reversão, mas não os achou. Hebreus 12, 16, 17. Vamos lá, vamos ver o que ele está querendo dizer com isso. Aqui, porque bem sabeis, o 17, que posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou espaço para arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente entre lágrimas. Por que ele não achou espaço para arrependimento? Porque ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu, porque essas pessoas, elas são irreconciliáveis, elas não se arrependem, elas não sentem que elas estão erradas, não, é o outro que está errado, elas estão sempre certas, a forma de proceder delas é sempre o correto, tá? O que ele lamentou aqui foi a perda da sua bênção. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, Ele lamentou que ele perdeu a bênção da primogenitura, certo? Então, vamos voltar no comentário aqui. Agora só queria ver de novo o seu amado irmão gêmeo. A graça de Deus estava atuando em seu coração. Gente, sabe aquela expressão viajou na maionese? É isso. Viajou na maionese. Tá? Então, esse é o comentário, então, sempre colocando Jacó aí como o algoz e Esaú como vítima. Então, vamos continuar. Em Gênesis 32, agora o 5. E eu tenho bois e jumentos, rebanhos e servos e servas, e eu enviei para dizer ao meu senhor para que eu encontre graça aos seus olhos. E os mensageiros retornaram a Jacó, dizendo: nós chegamos ao teu irmão Esaú, e ele também vem para te encontrar, e 400 homens com ele. Então Jacó ficou muito amedrontado e angustiado,
E ele dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, os rebanhos, o gado e os camelos. Bom, primeiro, antes da gente comentar aqui, eu só quero fazer um adendo aqui, que está no livro de Targum, no capítulo 29, 17, quando ainda Jacó estava junto com seu tio Labão, diz assim: e os olhos de Leia eram serenos de chorar e pela busca de Yahua para que não lhe entregasse para o ímpio Esaú. Tá? Me chamou muita atenção isso aqui, tá? Targum 29, 17. Então, a Leia, ela já orava para que ela não fosse entregue para o ímpio Esaú. É isso que está escrito no livro de Targum, tá? Ela já sabia quem era. Interessante, né? Que a fama de Esaú corria por todos os lados. Todos sabiam quem era Esaú. E a questão dos 400 homens, né? Você imagina que um irmão venha em Shalom encontrar o irmão, né? Em paz, em Shalom, querendo reconciliação. Ele vem com 400 homens? Você acha isso? Não, né? Ele não vem com 400 homens. No capítulo 32 do livro de Jazar, eu vou tirar somente alguns versículos, tá? Para não ficar muito comprido o vídeo, diz assim, no verso 1. E naquele tempo, Jacó mandou mensageiros a seu irmão Esaú em direção à terra de Seir, tá? Esaú residia em Seir. No verso 7 até o 13 diz assim: e os mensageiros foram a Esaú e encontraram-no na fronteira da terra de Edom, que é a mesma Seir, tá? Indo em direção a Jacó. E 400 homens dos filhos de Seir, o Oreu, estavam de pé com espadas desembainhadas. O que quer dizer homens com espadas desembainhadas? Prontos para a guerra, prontos para matar. Eles não vinham amistosos, irmãos. Eles vinham prontos para matar. Lembram do que eu falei lá, que ele prometeu Jacó de morte? Pois então, ele estava vindo a caminho de Jacó com 400 homens com espada desembainhada. Continuando. E os mensageiros de Jacó disseram a Esaú todas as palavras que Jacó tinha falado com ele sobre Esaú. E Esaú respondeu-lhes com orgulho e desprezo. Essa é a característica deste povo, né? Do mal, né? Estes ímpios. Orgulho e desprezo. Assim é um psicopata, assim é um narcisista. Orgulhoso e age com desprezo para com as pessoas. E disse-lhes: certamente eu tenho ouvido e realmente foi dito a mim o que Labão fez a Jacó, que o exaltou em sua casa e deu-lhe suas filhas para esposas, gerou filhos e filhas e abundantemente se aumentou na riqueza e riquezas na casa de Labão através de seus meios. E quando viu que sua riqueza era abundante, fugiu com tudo que pertencente a ele da casa de Labão e levou as filhas de Labão para longe do rosto de seu pai, como cativas pela espada, sem dizer-lhe isso. E não somente a Labão Jacó tem feito assim, mas também a mim, por 2 vezes enganando a mim. E eu devo ficar em silêncio? Nós temos que compreender que esse tipo de pessoa, ele sempre vai fazer uma psicologia reversa. Ele sempre vai se colocar como vítima e vai colocar o outro como algoz. Ele estava ali tentando fazer com que os próprios servos de Jacó acreditassem na sua história e ficassem com raiva de Jacó, né? Se fazendo de vítima. Eu fui enganado 2 vezes por Jacó, né? Então esse é o caráter de Esaú. Continuando, verso 12. Hoje chegou o dia em que meus campos o
em meus campos o encontrarei e vou fazer de acordo com o desejo do meu coração. E voltaram os mensageiros. Qual era o desejo do coração dele? Nós lemos, né? Gênesis 27. Matá-lo. E vou fazer de acordo com o desejo do meu coração. E voltaram os mensageiros e vieram a Jacó e disseram-lhe: fomos a teu irmão Esaú e dissemos-lhes todas as tuas palavras. E assim ele nos respondeu, e eis que ele vem para encontrar-te com 400 homens. Vou pular para o verso 21. Ali, então, como a gente leu, Esaú sentiu medo, né? E o que ele fez? Foi orar. Agora, pois, ó Senhor Deus, livrai-me, peço-te, também das mãos de meu irmão Esaú, porque eu tenho muito medo dele. Por que este medo tão grande de Esaú? Porque Jacó o conhecia, sabia do seu caráter, sabia da sua impiedade, sabia de tudo que ele era capaz de fazer. Vamos para o verso 27 ao 40 agora do livro de Jazar ou Iachar. E o Senhor ouviu a oração de Jacó naquele dia e o livrou Jacó das mãos de seu irmão Esaú. E o Senhor enviou 3 anjos dos anjos do céu, e eles foram diante de Esaú e vieram a ele. Estes anjos apareceram a Esaú e seu povo como 2.000 homens, cavalgando, cavalos equipados com todos os tipos de instrumentos de guerra, e que apareceram diante de Esaú e todos seus homens divididos em 4 arraiais, com 4 chefes para eles. Então eles apareceram em 4 arraiais, então isso daria 500 homens por arraial, já que eles apareceram ali como 2.000 homens na cabeça de Esaú. Ele viu como homens ali, ele achou que eram servos de Jacó que vinham contra ele, né? E cada um destes grupos tinha um comandante, vamos chamar assim, tá? Então, e um desses arraiais avançou e eles encontraram Esaú vindo com 400 homens em direção a seu irmão Jacó. E este acampamento correu para Esaú e seu povo e aterrorizaram-os. E Esaú caiu do cavalo em alarme, e todos seus homens separaram-se dele naquele lugar, pois ficaram com muito medo, e todo o arraial gritou quando eles fugiram de Esaú. E os homens de guerra responderam, dizendo: certamente nós somos os servos de Jacó, o servo de Deus, e quem então pode ficar contra nós? Esaú disse-lhes: ó meu senhor, que meu irmão Jacó é o seu senhor, que eu não tenho visto por esses 20 anos, e agora que eu tenho neste dia chegado para vê-lo, vocês me tratam dessa forma. Olha como ele é cínico. Vocês conseguem captar o cinismo de Esaú? Só que ele não tinha noção de que ele estava diante de anjos ali, né? E os anjos lhe responderam dizendo: vive o Senhor, que se não fosse por Jacó teu irmão, que não teríamos deixado um remanescente de ti do teu povo, mas apenas por amor a Jacó que não faremos nada contra eles. E esse arraial levantou-se de Esaú e seus homens, e ele foi embora. E Esaú e seus homens tinham já se afastado, quando o segundo arraial veio em direção a ele com todos os tipos de armas. E também fez a Esaú e seus homens como o primeiro arraial tinha feito para eles. E quando as pessoas tinham partido, eis que o terceiro campo veio em sua direção e eles ficaram apavorados. Esaú caiu do cavalo, todo o arraial gritou e disse: certamente nós somos os servos de Jacó, que é o servo de Deus, e quem pode estar contra nós? E Esaú novamente respondeu-lhes, dizendo: ó meu senhor Jacó, e seu senhor é meu irmão, e por 20 anos eu não vi seu rosto, e eu vi neste dia que ele estava vindo. Eu fui neste dia para encontrá-lo, e vocês me tratam dessa maneira. Tu vê que a chance é dada, né, para uma pessoa se retratar, né? Mas não, ele repetiu o mesmo discurso cínico dele, né, se fazendo de coitado. Responderam-lhe eles e disseram-lhes: como vive o Senhor, que se não fosse por Jacó teu irmão, que não teríamos deixado um remanescente de ti do teu povo, mas apenas por amor a Jacó, que não faremos nada contra os teus homens. Verso 38. E o terceiro arraial também passou com eles. Só um minuto. Eu estou com tosse, irmãos, tenho que tomar uma aguinha.
E ele ainda continuou seu caminho com seus homens para Jacó, quando o quarto arraial veio em direção a ele, e também fez a ele seus homens como os outros fizeram. E quando Esaú viu o mal que os 4 anjos tinham feito a ele e aos seus homens, ele ficou com muito medo do seu irmão Jacó, e ele foi encontrá-lo em paz. Então, por que Esaú foi encontrar em paz o seu irmão Jacó? Por medo. Porque ele tinha sido ameaçado pelos 4 arraiais de 500 pessoas, de 500 anjos ali, né? E Esaú escondeu o seu ódio contra Jacó. Quer dizer que ele não deixou de ter ódio de Jacó. Ele escondeu o seu ódio contra Jacó, porque ele estava com medo de sua vida por conta de seu irmão Jacó. E porque imaginava que os 4 campos que ele tinha visto antes eram servos de Jacó. Tá? Então, irmãos, é por esse motivo, né, que diz que ele chegou em paz, entre aspas, mas justamente ele chegou assim por medo do seu irmão Jacó. Vamos continuar aqui na leitura. Verso 8, agora aqui na tela. E ele disse, se Esaú vier a um bando e o ferir, ele separou, né? Ele dividiu aqui, Jacó ficou muito amedrontado, angustiado, dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, os rebanhos, o gado e os camelos, e ele disse, se Esaú vier a um bando e o ferir, então outro bando que sobrar escapará. E Jacó disse, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que disse a mim, torna a tua terra, a tua parentela, e eu te tratarei bem. Então ele chamou a promessa, né? Chamou a promessa, ele orou essa promessa, né? Eu não sou digno da menor de todas as suas misericórdias e de toda a tua verdade, que tu tens mostrado ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora eu me tornei 2 bandos. Livra-me, rogo-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha e me fira e a mãe com os filhos. E tu disseste, eu certamente te farei bem, farei tua semente como a areia do mar, que não pode ser enumerada por ser uma multidão. Então havia uma promessa, né, de que através de Jacó, né, se faria, né, uma multidão de povos. E essa promessa não poderia ser anulada. Bom, depois, deixa eu procurar aqui, quando chega, então, Jacó, ele luta ali com o anjo e tal, e no capítulo 33 diz que o encontro, né? Então, no verso 1, e Jacó levantando seus olhos, olhou, e eis que vinha Esaú e com ele 400 homens, e ele dividiu seus filhos entre Lia ou Leia, né, e entre Raquel, e entre as 2 servas. Vamos para o verso 4, Esaú correu para encontrá-lo e o abraçou, e se lançou ao seu pescoço e o beijou e eles choraram. Eu achei bem interessante, irmãos, bem interessante mesmo, até dei risada aqui sozinha. No livro de Targum de Jerusalém diz assim, no capítulo 33, verso 4. E correu Esaú ao seu encontro, abraçou-o e caiu sobre o seu pescoço. Aqui diz que foi Esaú, né? A mesma coisa que nas Sagradas Escrituras. Então Esaú correu, abraçou, caiu sobre o seu pescoço e beijou e eles choraram. Esaú chorou por causa da dor dos seus dentes que ficaram deslocados e Jacó chorou por causa da dor do seu pescoço, né? Então, na verdade, aqui foi bem engraçado, né? Que esse choro nem da parte de Esaú e nem de Jacó ali eram reais, né? Eles só estavam ali fazendo como que eu vou dizer, um enfrentamento, tá? Um enfrentamento para quebrar aquela perseguição, para que Jacó pudesse seguir o seu caminho, tá? Então, essa é a história, tá? Essa é a verdadeira história, não é como o sistema religioso coloca, né? E depois, vamos ler aqui, ele dá todo o presente ali para Esaú, né?
E Esaú diz assim: partamos, vamos, e eu irei adiante de ti. E Jacó responde: meu senhor sabe que os filhos são tenros, os rebanhos e o gado como as crias estão comigo. E se os homens os afadigarem por um dia, todo o rebanho morrerá. Que o meu senhor rogo-te, passe adiante do seu servo e eu seguirei calmamente, de acordo com o gado que vai adiante de mim, conforme o passo dos meninos, até que eu alcance o meu senhor em Seir. E Esaú disse: permite-me agora deixar contigo alguns do povo que estão comigo. Ele disse: que necessidade tem? Permite-me encontrar graça aos olhos do meu senhor. Assim Esaú retornou naquele dia no seu caminho para Seir, e Jacó viajou para Sucot e construiu para si uma casa e fez habitações para o seu gado, por isso o nome do seu lugar é chamado Sucot. Então, Jacó não aceitou o convite de ir para Seir, né? E desviou o caminho e foi para Sucot, né? Então ali tem pessoas, vou trazer agora uma reflexão aqui, né? Que a gente não tem condições de conviver. Essa é a realidade. O sistema religioso diz que nós temos que perdoar, sim, pode até perdoar, mas conviver, irmãos, tem pessoas que não dá para conviver, principalmente com quem que a palavra diz para nós nos afastarmos dos ímpios. Jacó estava somente aqui obedecendo a mandamento. A palavra diz que nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Quando Esaú ele despreza a sua primogenitura, ele está escarnecendo do Todo-Poderoso, tá? Então ele faz aqui um ato de obediência ao Todo-Poderoso, de se afastar de Esaú. E é essa nossa atitude, irmãos, diante daquelas pessoas, né, que realmente a gente vê que são pessoas irreconciliáveis, que são pessoas que desprezam a palavra do Todo-Poderoso, desprezam, certo? Então, dessas pessoas, sabe, nós temos que nos afastar. Amém? Em nome de Yahushua HaMashiach, eu peço que a Yah, né, o Todo-Poderoso, que vocês compreendam, né, essa palavra. É muito difícil, irmãos, deletar da nossa mente toda a formatação que o sistema religioso colocou em nós. Eu estava navegando na internet justamente para ver o que os sites cristãos colocam ali a respeito desse embate, né, desse encontro, e é unânime, irmãos, unânime em dizer o quanto é importante que os irmãos vivam em união, que se perdoem. Isso é uma lição para todos nós, sim. Mas não é irmão, não é só aquele de sangue. Irmão não é somente o de sangue. Irmão, lembra que a Yahushua falou? Né? Tua família tá aí, teus irmãos, tua mãe, ele disse: minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai, tá? Esaú nunca quis se colocar em obediência, em submissão à palavra do Todo-Poderoso. Jacó habitava em tendas, Jacó foi para a casa de Shem e Ever, seu filho, para estudar a Torá, as Sagradas Escrituras. Nós já vimos no vídeo passado, se você não viu, então volta lá e vê o primeiro vídeo sobre Esaú, que nós falamos exatamente o caráter dele. Amém, irmãos? Então, no próximo vídeo ainda vamos falar de Esaú e o que está escrito a respeito, né, todas as profecias a respeito de Edom, né, a respeito de Saul. Edom e Saul, né? Nós falamos da mesma pessoa. Então, até o próximo vídeo, irmãos.